Fala galera do Moto, eu sou o Marlos da Ducati do Brasil. Gostaria de apresentar para vocês esse verdadeiro ícone da velocidade, o máximo em termos de performance e precisão, nosso maior expoente, né, digamos assim, que é a Panigale V4S Model Year 23. A moto recebeu uma série de melhorias, incluindo pacote aerodinâmico, nova calibração no motor, nova suspensão, novas saídas de ar, a geometria da suspensão também traseira melhorou. E agora eu vou mostrar para vocês um walk-around rápido para que vocês tenham muito facilmente absorvível todas as melhorias do produto. Vamos lá! Já que eu comecei com o pacote aerodinâmico, novas asas, a versão anterior era um elemento único, agora a gente tem o elemento principal e um flap da mesma forma que a gente tem com asa de avião. Só que agora as asas estão 40% menores e 50% mais finas, sem comprometer a capacidade de downforce gerado no trem dianteiro. A 270 por hora você tem 30 kg de downforce e a 300 são 37 kg de downforce. Não tem nenhuma outra motocicleta no mercado que carregue a frente com tanta intensidade quanto a Panigale V4S. Já que a gente está falando em pacote aerodinâmico, estamos falando também nas novas saídas aqui de ar, né, na parte inferior, na barriga e do outro lado também, no lado direito. Isso aqui está em regulamentação com o campeonato Superbike, né, o campeonato mundial de Superbike, está dentro das normas, e estas saídas incrementam em 6% a velocidade de passagem do ar. O que significa isso? Mais troca de calor, o motor fica um pouco mais frio. E para quem gosta de usar essa moto na cidade, ela também vai dissipar mais calor na parte de baixo, ou seja, proporcionar mais comodidade para quem anda em ambiente urbano. O tanque está mais alto e mais estreito, justamente para permitir uma melhor acomodação do piloto. Poxa, mas o que você quer dizer com isso? Cara, ele agora, como ele está mais estreito e mais alto, ele ganhou 1 litro e agora ele atinge 17 litros de capacidade total. E agora, pelo fato dele estar estreito, ele permite uma melhor ancoragem na parte interna das pernas, principalmente na hora do pêndulo em curva. E aqui em cima, ele permite, como ele é mais plano, ele permite uma melhor acomodação do piloto nas frenagens severas. O assento, por sua vez, ele está mais espalmado aqui nessa parte posterior, permitindo uma melhor acomodação longitudinal. Então, o piloto consegue, ele arrebita aqui o popô e ele consegue ficar mais mergulhado aqui na posição carenado. Isso para poder romper a barreira do ar, certo? Então, você tem um melhor pacote aerodinâmico aí. Agora, falando em motor, o motor sofreu recebeu uma nova calibração. Então, ele está com 1,5 cavalo a mais, né? E o torque agora, ou seja, 215,5 cavalos. E o torque passou para 123 Nm força. Bom, o que mais? Suspensão traseira. O pivô da balança agora foi elevado em 4 milímetros, que ajuda a diminuir o efeito squat em todas as fases on gas, quando o piloto dá a mão. Você está falando de uma moto de 215 cavalos e meio. Toda vez que você dá a mão, ela tende a baixar a traseira. Com esse pivô 4 milímetros acima, esse efeito tende a ser reduzido. E com isso você tem uma geometria mais uniforme, principalmente nas fases on gas. Já que a gente está falando de suspensão, vamos falar agora do trem dianteiro. Esses são os novíssimos Öhlins eletrônicos derivados do Superbike NPX 2530 com acionamento eletrônico, que agora contempla essa garrafinha com tampa dourada aqui, e isso é justamente um reservatório de gás, né, de nitrogênio. Esse gás aí dentro, ele promove uma melhor condição de operação. Para quê? Para que não haja cavitação do óleo, ou seja, para que o óleo consiga manter a sua propriedade durante todo o tempo que o piloto está utilizando. Resumindo, quando o piloto está utilizando em condição severa, isso aqui esquenta demais.
porque em corrida é máximo de performance. E aí o que acontece? De tanto usar, você freia muito forte dentro da curva para poder entrar, a moto acelera demais, freia demais. O óleo, se não tivesse esse gás, ele cavitaria, ou seja, ele ia perder a propriedade, entendeu? Ia ser pulverizado. E com isso, a suspensão começa a ficar borrachuda, passa a deixar de ser eficiente. Ou seja, com essa suspensão, você tem uma sustentação da condição de mergulho da frente da moto durante todo o tempo que você estiver utilizando a moto nas suas entradas de pista. Isso significa o quê? Que você tem muito mais confiança na moto. Pô, agora mesmo a gente estava falando com o piloto aqui, ele dizendo, cara, eu já participei de competição que do meio para o fim a moto tava... Eu não sabia mais o que eu estava pilotando. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? A moto perdeu as propriedades. Mas nesse caso, você vai ter mais íntegra a suspensão em funcionamento, entendeu? Aí na parte de design, agora a gente tem logos pretos. Você tem aqui os decais também mostrando muito mais, revelando muito mais poderosamente a marca, né? Você tem os tags de roda, tag em vermelho aqui, que é um charme, dá um charme à parte. O assento agora é bicolor e o encosto também é nessa cor, combinando com a cor predominante Ducati Red, o tradicional e clássico vermelho Ducati, né? O paralama já é escuro, é o Dark Stealth. Suspensão traseira Olhos TTX 36, já aclamado, já super consagrado. E agora tivemos também algumas alterações em modos de visualização do painel. Então a leitura está muito mais fácil. E agora alguns detalhes, como luzes que eram inseridas dentro do display, agora passaram para a moldura. Então você tem muito mais facilidade para poder compreender o que está acontecendo na moto. Tem um padrão novo agora chamado Track Evo Info, que é justamente um modo de visualização em que você tem os parâmetros de eletrônica que você já previamente ajustou, todos empilhados do lado direito, organizados, e à medida que a eletrônica vai interferindo, eles vão acendendo. Muito interessante. E agora, nesta condição Track Evo, você tem também um tacômetro horizontalizado na parte superior. E o que mais importa, que é o tempo de volta, está bem posicionado, bem evidente do lado esquerdo. Resumindo, essa moto te dá muito mais confiabilidade no trem dianteiro, te proporciona muito mais intuitividade, você consegue ter muito mais confiança quando você vai fazer as curvas. Isso significa o quê? Você consegue, a busca pelo seu próprio limite, para ultrapassar o seu próprio limite, acaba sendo muito melhorada. Então a moto você não precisa ser o Pecco Bagnaia para conseguir extrair, ok, se você for o Pecco Bagnaia você vai conseguir extrair muito dela, mas você não precisa ser um piloto profissional para conseguir extrair dela tempos de voltas excelentes, né? Os objetivos dessas melhorias, você vê que como é difícil você conseguir melhorar o que já está muito no ápice, né? Não à toa, esta moto já é a campeã reinante do Campeonato Mundial de Superbike, né? E com o Bautista, pelo visto, barba, cabelo e bigode, ele vai conseguir dar muito mais vitórias. Mas enfim, muito mais intuitividade, muito mais domínio de frente e com isso muito mais confiança. Mais confiança você consegue explorar o seu limite muito mais fácil. E com isso, ela também está muito mais demandante fisicamente falando. Ela está mais orientada para a pista, mais fácil de ser ajustada previamente para qualquer tipo de circuito ou estilo de pilotagem, e ela proporciona muito menos demanda mental e física, que é muito importante quando você está num track day. Ah, faltou uma coisa. A transmissão, que agora é derivada do Superbike, ela é a mesma transmissão do Superbike. Primeira, segunda e sexta estão mais longas. O que significa isso? Você consegue aproximação, muito mais facilidade, saída de curva mais rápida, e com esse incremento de potência, justamente na sexta marcha, você tem 5 km a mais de velocidade final. Então, ou seja, isso é ótimo para circuitos de grande extensão, de retas de grande extensão. Para complementar tudo isso com o mesmo preço da geração anterior. Não sofreu alteração, ou seja, o preço foi mantido de R$ 162.990
reais. O que é ótimo, porque muita gente especulava que esse preço iria aumentar demais e não foi isso que aconteceu. Nós mantivemos o mesmo valor, beleza? Disponibilidade imediata em toda a rede de concessionárias. Então, esse foi o conjunto de melhorias que esse produto maravilhoso recebeu. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu fico por aqui. See you next time. Um abraço.